Quando as pessoas me perguntam como elas podem desenvolver o autoconhecimento, a primeira coisa que eu recomendo é elas descobrirem e estudarem um pouco mais sobre a personalidade. Isso porque, de acordo com a ciência, a personalidade é a base, é a nossa essência, a essência de cada indivíduo. Ou seja, é aquilo que vai guiar os seus comportamentos, os seus sentimentos, a maneira como você pensa e toda a sua realidade. Por isso, neste vídeo eu quero te ajudar a descobrir a sua personalidade e te apresentar a teoria dos 5 grandes traços, que hoje, de longe, é a teoria mais aceita pela ciência e com mais evidências científicas. E para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que posta 2 vídeos novos por semana. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é de graça, me ajuda demais, não leva nem 5 segundos para você. Então, sem mais enrolação, bora aprender. Primeiramente, vamos definir o que é personalidade para a ciência, tá? E essa definição aqui ela pode parecer um pouco complexa, ela pode parecer um pouco difícil, mas eu vou destrinchar ela para você, tá? Então vamos lá. Personalidade para a ciência é o conjunto de características individuais constantemente estáveis, que elas vão ser influenciadas pela atividade e reatividade de mecanismos ou processos mentais, visando trazer comportamentos padrões para classes de situação. Uma definição muito bonita, porém complexa. Então, a partir de agora, vamos destrinchá-la. Então, vamos lá. Na primeira parte que a gente tem, personalidade é o conjunto de características individuais constantemente estáveis. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você entenda que entre cada pessoa a gente tem várias diferenças e você não precisa ser um especialista para perceber isso. Você olha para uma pessoa e você percebe que ela se vê de maneira diferente, que ela pensa de maneira diferente, que ela tem algumas crenças, alguns gostos, alguns comportamentos, e isso é muito claro. Todas as pessoas possuem diferenças. Mas quando a gente fala de personalidade, eu não estou me referindo a todas as diferenças que a gente tem de cada pessoa, e sim aquelas diferenças que você tem que são constantemente estáveis, ou seja, que se mantêm mais ou menos iguais ao longo de toda a sua vida. Então, naquela mesma situação, naquele mesmo comportamento, naquele mesmo ambiente, você tende a trazer o mesmo comportamento, tende a trazer as mesmas ações, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Então, primeiramente, personalidade é o conjunto de características individuais que são constantemente estáveis. Aqui a gente já tem a primeira parte. A segunda parte vai falar que elas são influenciadas pela atividade e reatividade de mecanismos mentais. Mecanismos mentais, processos mentais, é tudo a mesma coisa. E o que significa isso? Quando a gente fala de mecanismos mentais, a gente está falando de todas as funções que compõem a mente humana. Então, por exemplo, as funções cognitivas, foco, atenção, raciocínio, capacidade analítica, criatividade, inteligência. Posso falar também que outra função que compõe a nossa mente é o sistema dopaminérgico, motivação, prazer. A gente tem o sistema serotoninérgico, enfim, todas as funções que vão compor a nossa mente, certo? Então, a gente tem aqui a personalidade, o conjunto de características individuais constantemente estáveis que serão influenciadas pela atividade e reatividade desses mecanismos mentais, tá bom? Você pode entender também que a nossa mente é aquilo que o nosso cérebro faz. O cérebro cria a mente. Portanto, pessoas com personalidade diferente também terão um cérebro diferente. É claro que similar, mas com alguns padrões, algumas coisas diferentes dentro desse mesmo cérebro. Por fim, a terceira parte fala sobre visar trazer comportamentos padrões para classe de situação. O que seriam classes de situação? Classe de situação seria toda aquela situação que tem algumas características próprias, tá? Então, por exemplo, uma situação onde você tem muitas pessoas por perto, como que você reage? Poucas pessoas por perto, como que você vai reagir a isso? Como que você reage quando você conquista algo que você queria? Quando você não conquista algo que você queria? Quando você perde muito dinheiro? Quando você ganha muito dinheiro? Quando você tá com amigos que te traem? Quando você tá com amigos que te deem mais força, que te motivam? Como que você vai reagir a isso, tá? Então aqui a gente tá falando basicamente sobre situações diferentes no nosso dia. Então, voltando para o nosso conceito aqui, agora você vai entender e você consegue perceber que é algo muito mais simples do que está descrito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Personalidade é o conjunto de características individuais constantemente estáveis, não todas diferentes, mas apenas aquelas que são constantemente estáveis, que são influenciadas pela atividade e reatividade de mecanismos ou processos mentais, funções da nossa mente, visando trazer comportamentos padrões para a classe situação. Então, naquela mesma situação, você tende a trazer os mesmos comportamentos. Basicamente isso que é a nossa personalidade. Agora você pode me perguntar assim, Gustavo, como que a personalidade é mapeada? Ou seja, como os cientistas chegam à conclusão de que existem 3 traços da personalidade, que existem 4 tipos de traços, 5 tipos de traços? Eu quero que você entenda que esse processo de você mapear os traços da personalidade, ele é puramente estatístico e matemático, tá? Tem muita gente que acha que personalidade é você observar, é você tentar colocar as pessoas em algumas categorias. Isso é algo totalmente errado, certo? Então, eu quero que você entenda que os 5 grandes traços que principalmente que eu estou mostrando para você é um processo estatístico e matemático que vai trabalhar bastante análise fatorial. A gente não vai entrar
nesse mérito, a fundo nesse assunto, porque não é esse nosso objetivo. Quero só que você entenda que para você chegar nessa conclusão aqui, não foi base em minha opinião, assim como você vê vários outros testes que tem na rede social aí, veja qual princesa da Disney você é, veja qual personagem de sei lá o que você é. Aqui, quando eu falo de 5 grandes traços de personalidade, eu tô falando de um processo muito profundo, com anos, de décadas, centenas de estudo, com base em processos estatísticos e matemáticos. O que você deve saber também é que há centenas de anos as pessoas já buscaram descrever algumas personalidades, alguns traços da personalidade. Você tem várias teorias por aí. Só que nos últimos 50 anos, a ciência ela demonstrou que todos esses modelos já existentes da personalidade, então com modelo com 3, com 4, com 7, com 12 traços, eles seriam matematicamente melhor explicados se eles fossem agrupados em 5 grandes traços. E foi aí que surgiu a teoria dos 5 grandes traços, conhecida com o inglês como The Big Five. Se você procurar em artigos científicos, se você quiser saber mais referência, você pesquisa por Big Five Theory, ok? Então, hoje a teoria dos 5 grandes traços é de longe aquela que possui maior embasamento científico, inclusive com evidências genéticas. A gente consegue ter uma grande evidência genética do seu traço de personalidade. E isso nos leva a uma outra pergunta de como nós desenvolvemos a nossa personalidade. Você como indivíduo tem uma personalidade, como que você desenvolve ela? Será que você nasceu com essa personalidade? Será que você foi desenvolvendo ela ao longo da infância? Será que o ambiente te moldou? Como que a gente desenvolve? Então eu quero que você entenda primeiramente que a base da personalidade é biogênica, ou seja, cerca de pelo menos 50%, e olha só, pelo menos 50% da sua variabilidade da personalidade é explicada pela genética, tá bom? Então um indivíduo que ele tem uma personalidade de extroversão, por exemplo, eu posso explicar essa extroversão pelo menos com 50% da genética, tá bom? Então, vamos lá, pelo menos 50% da nossa genética é personalidade, tem causas genéticas podendo chegar a 60%, 70%, 80%. Isso leva algumas pessoas a perguntar assim, Gustavo, então se 70% da minha personalidade, 80% da minha personalidade é genética, então eu não tenho praticamente nenhuma escolha. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu me comporto assim e não tenho o que eu fazer. E não funciona bem assim, tá? Você pode carregar um gene que vai trazer um certo traço da personalidade, mas não necessariamente esse gene ele vai se expressar. Existe uma tendência, mas não necessariamente ele vai se expressar, até porque o que vai guiar o resto, a outra metade da sua personalidade, é o estilo de vida que você leva, é as decisões que você toma e a sua história, aquilo que você cria, aquilo que você vive ao longo da sua vida. Então entenda, apesar da grande influência genética, a sua história, o seu estilo de vida, até a sua adolescência principalmente, vai trazer uma grande influência também, tá bom? Então isso também não vai significar que a gente não pode mudar a nossa personalidade. A gente vai trazer ali uma personalidade, vai construir principalmente ali da infância até a adolescência com a influência genética, como eu disse para você, e depois disso existe uma tendência da sua personalidade não mudar tanto ao longo da sua vida. Isso não significa que você não pode mudar ela, mas isso significa que se você tem um alto nível de extroversão, dificilmente você vai se transformar em uma pessoa com baixíssimo nível de extroversão. Se você quer uma grande mudança, isso provavelmente não vai acontecer. Mas se você é um pouco introvertido, você quer se tornar um pouco menos introvertido, sim, você consegue, certo? A partir de agora eu quero te mostrar quais são os 5 grandes traços, mas antes de a gente entender quais são exatamente as características de cada um, eu quero que você entenda uma coisa que é super importante aqui. Entenda que os traços da personalidade, eles são um espectro, uma dimensão ou um domínio. O que isso significa? Do ponto de vista estatístico, o traço da personalidade ele é uma variável contínua e não categórica. O que é variável contínua? O que é variável categórica? Olha só, se eu te der uma explicação do que é categórica, você já vai entender. Categoria é aquilo que é uma coisa ou outra. Por exemplo, o tipo de sangue. Você é tipo de sangue A, B, AB ou O. Não tem como você ser outro tipo de sangue. Não tem como você ser AO, AC, AH. Não existe isso. É A, B, AB e O. É só isso. É categórica. Agora, quando eu falo de traço de personalidade, eu não posso falar que você é uma pessoa extrovertida, que você é uma pessoa com neuroticismo. Eu posso falar que você tem um alto nível ou baixo nível de extroversão, ou seja, é uma variável contínua. Assim como a nossa altura. Eu não posso falar, você é alto, você é baixo. Eu preciso falar, você tem tanto de altura. Então, é contínuo, é uma coisa que você não tem categoria. Você é isso e pronto, certo? Então, olhando para essa barra aqui que você está vendo na sua tela, se esse aqui for, por exemplo, representar o traço de extroversão, eu posso entender que aqui mais para frente você tem um alto nível de extroversão e de maneira didática, eu posso falar que você é uma pessoa extrovertida de maneira didática, tá bom? E cientificamente falando, você está falando um termo errado, mas de maneira didática fica mais fácil para a gente entender, tá? Então, aqui são pessoas com alto nível de extroversão, didaticamente falando, pessoas extrovertidas, e aqui a gente tem um baixo nível de extroversão, que didaticamente a gente também fala pessoas introvertidas, tá? Mas esse termo realmente ele não existe. Entenda que as pessoas elas vão estar mais ou menos aqui na metade, então
poucas pessoas vão estar aqui nos extremos, nos dois polos, e a maioria vai estar aqui na metade, assim como uma curva normal na estatística. Resumindo aqui, se eu quero falar que uma pessoa ela possui baixo nível de extroversão, eu não vou falar, essa pessoa é introvertida. Eu só falo isso quando eu quero ser mais didático, e aqui eu vou falar ao longo do vídeo para você entender melhor, tá? Mas em vez de falar essa pessoa é introvertida, o certo seria falar essa pessoa possui um baixo nível de extroversão, tá? Porque essa categoria, esse traço chama extroversão e não existe o traço da introversão, ok? Agora eu vou umas características de cada traço, começando pelo neuroticismo. O neuroticismo é um dos grandes traços da personalidade, tá? Dos grandes 5 traços que eu falei pra você. Então, primeiramente, no traço ou no fator neuroticismo, os afetos negativos são os moduladores mentais que serão mais influenciados. Então, afetos negativos é emoções e sentimentos que trazem geralmente comportamentos de afastamento. Então, por exemplo, medo. Você tem medo de alguma coisa, você se afasta daquilo. Você tem vergonha de alguma coisa, você evita aquilo. Você tem nojo, tristeza de alguma coisa, você quer sair daquilo, você quer evitar aquilo. Então, aqui no neuroticismo, ele vai guiar mais o quanto você é sensível ou não aos afetos negativos. Para você entender um pouco mais como funcionam os afetos negativos, saiba que os afetos negativos funcionam mais ou menos como um alarme de incêndio. O alarme de incêndio, quando ele está ali funcionando bem, ele vai ser ativado quando existe algum perigo, quando existe algum momento que aconteça alguma coisa que ele precisa ser ativado, certo? Mesma coisa com a gente. Quando o seu corpo, o seu cérebro percebe que existe alguma coisa errada, alguma coisa que está sendo fora do controle, alguma coisa que pode te machucar, pode até mesmo tirar a sua vida, ele ativa afetos negativos para você se afastar daquilo, para você ter medo, para você sentir realmente a tristeza, para você refletir sobre aquilo, para você sentir nojo, para você sentir até mesmo a raiva, enfim, dentre outros afetos negativos aqui. Acontece que o alarme de incêndio da pessoa que tem alto nível de neuroticismo, ele é muito mais sensível. Então a pessoa que vai sentir afetos negativos com muito mais intensidade e muito mais constância é aquela pessoa que qualquer coisa que acontece no dia dela, isso já acaba com o dia dela, isso já faz ela ser uma pessoa muito mais pessimista, a refletir sobre aquilo, a sentir mais tristeza, e isso com muito mais intensidade do que a maioria das pessoas. Lembrando, isso aqui eu tô falando de pessoas com alto nível de neuroticismo, tá bom? Você consegue perceber também que pessoas com baixo nível de neuroticismo são pessoas com mais equilíbrio emocional, são pessoas que não são necessariamente otimistas, porque aqui a gente está falando de afetos negativos e não de afetos positivos, mas são pessoas que vão ser mais estáveis, são pessoas que não vão se abalar tanto pelas coisas do dia a dia, pelos estresses do dia a dia, e que não vão sentir isso com tanta intensidade. Você pode entender também que o neuroticismo ele vai trazer algumas consequências pra gente, como por exemplo, as pessoas que têm alto nível de neuroticismo são mais propensas à ansiedade, à vergonha, a depressão, a impulsividade e outros transtornos. Inclusive, o neuroticismo vai estar ligado à vergonha, você ter vergonha do que as pessoas podem pensar de você, de se apresentar em público, de fazer qualquer coisa do tipo, certo? Então, a gente pode entender aqui que o neuroticismo, ele traz sim grandes consequências pra gente. Apesar de ser um traço da personalidade que tem alguns pontos positivos, ele vai trazer mais problemas e mais dificuldades em geral. O segundo traço da personalidade que a gente vai ter aqui é a extroversão, que é a mais conhecida. A gente fala que é uma pessoa extrovertida, introvertida, mas na verdade tem algumas diferenças de quando a gente fala isso, tá? Primeira coisa, no traço ou fator extroversão, os principais moduladores mentais influenciados são os afetos positivos e os circuitos cerebrais relacionados às vias dopaminérgicas, conhecidas também como o sistema de recompensa e motivação. Então, primeiramente, as pessoas com alto nível de extroversão são pessoas que tendem a ter um nível de ativação do sistema dopaminérgico mais alto, ou seja, ela precisa de coisas com mais estímulos para se sentir melhor. Não é uma pessoa que ela vai se sentir bem lendo apenas um livro, ou ficando em casa, ou assistindo um filme, ou ouvindo apenas uma música. Ela precisa de mais estímulos, ela precisa de uma roupa colorida, ela precisa de uma festa com mais pessoas. Para as pessoas com alto nível de extroversão, ou didaticamente pessoas extrovertidas, estar em um ambiente com altos estímulos, com grandes estímulos que influenciem ela, é algo muito positivo, é algo que traz motivação e prazer para essa pessoa. É por isso que ela procura festas, porque festa tem muita gente, tem música alta, tem som, tem tudo aquilo que essa pessoa gosta, o que é diferente do introvertido. O introvertido, ele tem um nível para ativação do sistema dopaminérgico mais sensível. Então, para essa pessoa, você assistir um filme, ouvir uma música, ler um livro, tomar um café ali em uma cafeteria que ele gosta, isso já é suficiente para ele sentir bem, para ele sentir prazer. E quando você tem um alto estímulo com festa, muitas pessoas, muitos estímulos, luz, música, som alto, essa pessoa ela não tem ativação
do seu sistema dopaminérgico, e por isso ela se sente até desmotivada, descarregada quando ela vai sair, quando ela encontra muitas pessoas, muitos desconhecidos, quando ela se apresenta em público, é uma pessoa que não vai gostar tanto. Lembrando que isso não está relacionado à vergonha, porque a vergonha está mais relacionada ao neuroticismo, tá bom? Então quando eu falar que a pessoa é introvertida, não necessariamente é uma pessoa que tem vergonha, mas é uma pessoa que prefere coisas com menos estímulos, menos pessoas, menos luz, menos música alta, menos roupas coloridas, roupas mais com cores mais padrões, menos coloridas assim. As pessoas com alto nível de extroversão também terão maior aproximação com os afetos positivos, são pessoas que vão sentir com maior intensidade, maior constância afetos positivos, que são aqueles que trazem um comportamento de aproximação, prazer, motivação, felicidade, alegria, enfim. O terceiro traço da personalidade é a amabilidade. A amabilidade governa o quanto a sua balança pende mais para considerar os outros ou você mesmo na hora de tomar alguma decisão. Então vamos ver algumas características de pessoas com alto nível de amabilidade. Serão pessoas que cultivam mais a inteligência socioemocional. Então é uma pessoa que ela tende a sentir mais empatia, ela tende mais a fazer a teoria da mente, que é ela criar na mente dela aquilo que pode estar se passando na mente da outra pessoa, ela considera mais as pessoas na hora de tomar alguma decisão, às vezes ela até se compromete com muitas pessoas, ela promete que vai fazer aquilo para as pessoas, mas ela começa a se embaralhar porque ela tem muitas promessas, muitas coisas para ela fazer, mas são pessoas que em geral, de maneira simplificada aqui, é aquela pessoa que é considerada legal. Sabe aquela pessoa legal que todo mundo gosta, em qualquer lugar que ela vai, ela faz amizade, é uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, uma pessoa que te ouve. Essas são as pessoas com alto nível de amabilidade. Essas são as pessoas também que vão evitar conflitos de qualquer jeito. Isso pode ter algumas consequências. É claro que em um grupo, uma empresa, você evitar conflitos, você não questionar diretamente uma pessoa, você não trazer críticas diretas a ela, você não fazer uma bagunça lá, querer discutir, isso pode ser algo positivo. Mas muitas vezes pessoas com alto nível de amabilidade e uma roda de discussão, por exemplo, vai ser aquela pessoa que não vai trazer nem a opinião dela, porque ela acha que se ela trouxer essa opinião, ela vai trazer algum conflito. Ela pode ter mais dificuldade também de crescer na empresa, porque essa pessoa ela não vai pedir uma promoção, ela não vai pedir um aumento, porque ela tem medo de trazer esse conflito. São pessoas que não gostam de conflitos sociais, evitam isso a todo custo, lembrando, estou falando de extremo de amabilidade. Já as pessoas com baixo nível de amabilidade são as pessoas que são difíceis de lidar. É aquela pessoa que discute, é aquela pessoa que critica, é aquela pessoa que não pensa duas vezes antes de dar a opinião dela. E às vezes, dependendo desse alto nível, ou melhor, desse baixo nível de amabilidade, esse baixíssimo nível de amabilidade, é a pessoa que ela vai buscar até mesmo conflitos. Então, ela vai numa rede social, ela vê que uma pessoa traz uma opinião contrária dela, ela fala, critica, conversa, ela fala que ela tá errada, então é aquela pessoa que até gosta de entrar em uma briga. No quarto traço, a gente tem a abertura, que é o fator que vai trazer a relação com dois processos mentais, a criatividade e a inteligência. Entenda aqui que você pode ser uma pessoa com alto nível de abertura, mas pode não ter muita criatividade e também pode não ter um alto nível de QI. Mas entenda que, estatisticamente falando, se você pegar uma pessoa que ela é criativa e que ela tem um alto QI, existe uma grande probabilidade de ela ter também um alto nível de abertura, tá bom? Então vamos ter as principais características desse nível. A primeira característica é que são pessoas que se interessam por muitas coisas ao mesmo tempo, são pessoas que, como o próprio disse, tem essa abertura a vários temas, ela quer estudar sobre história, filosofia, engenharia, ela quer saber sobre arte, sobre piano, tocar um instrumento, ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e por isso podem ter uma dificuldade de estabelecer um projeto só e continuar naquele projeto, elas querem sempre mudar, sempre fazer coisas novas. São pessoas que também possuem vários hobbies e que gostam muito de coisas relacionadas à arte, à reflexão, ao pensamento. Então para essa pessoa, a meditação, a filosofia, ela pensar, ir no museu, ver a obra de arte, trazer o significado para uma coisa, é uma coisa que agrada muito a ela. Essas também são as pessoas que vão questionar os padrões, que não gostam de rotinas, de coisas certinhas, de sempre foi assim, essa cultura da empresa sempre foi desse jeito e vai ser desse jeito. Então elas podem também ter alguma dificuldade de estabelecer empresas mais tradicionais, empresas que têm essa hierarquia, onde sempre a mesma coisa deve ser feita. São pessoas que vão questionar muito esses padrões e o senso comum. Ao contrário, pessoas com baixo nível de abertura são pessoas que são mais pé no chão, que não se interessam tanto por coisas de arte, reflexão, pensamento, são pessoas que não pensam tanto sobre elas mesmas, que não ficam trazendo essa reflexão, não gostam tanto dessa parte de meditação, de coisas relacionadas à arte, e se dão muito bem com padrões, com coisas que estão estabelecidas, com regras e com rotina. Todo dia acorda nesse mesmo horário, faz esse trabalho exatamente assim, coisa manual, não precisa fugir disso. São pessoas que têm baixo nível de abertura, que vão gostar desse tipo de serviço e claro que podem ter algumas facilidades ou dificuldades dependendo do ambiente onde elas trabalham. Primeiramente, são pessoas que são extremamente organizadas, são pessoas disciplinadas e que fazem o que é preciso ser feito mesmo sem vontade nenhuma. Então aquela pessoa que se ela vai viajar, por exemplo, ela organiza que horas que ela vai sair, o que ela vai ter que fazer, o que ela vai seguir e ela cumpre muito bem esse
esse planejamento. Se ela traça um objetivo de, por exemplo, emagrecer, de conseguir acabar um MBA, uma pós-graduação, qualquer objetivo, ela vai trazer esse planejamento, ela vai detalhar o que ela vai fazer cada dia, o que é certo, o que deve ser feito, e ela vai lá e faz, ela coloca em ação. É uma pessoa que tem muita disciplina para fazer, e entenda que essa pessoa não é aquela que não vai sentir preguiça, não vai sentir falta de motivação. É a pessoa que ela vai sentir tudo isso, porque todo mundo sente, é humano você sentir isso, mas que ela tem uma grande capacidade de trazer a disciplina de fazer mesmo assim. Mesmo que ela tá com desmotivação, mesmo que ela não tá com vontade nenhuma de ir pra academia, de seguir dieta, ela vai lá e faz. São pessoas com alto nível de conscienciosidade. Pelo fato de ter essa alta disciplina, elas também podem ter uma dificuldade com o perfeccionismo, de querer sempre fazer as coisas perfeitas, e de terem dificuldades de se desconectar das suas obrigações. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ela trabalhou o dia inteiro, e naquele momento, à tarde, quando ela vai assistir algum filme, quando ela vai descansar, assistindo esse filme, ela sente um certo peso na consciência, porque elas não gostam de tempo livre. Elas sentem que elas estão perdendo tempo, que elas podiam estar fazendo coisas mais importantes nesse momento, certo? Então, você entenda que tem um lado positivo, que é você até mesmo ter uma facilidade de você ter mais prosperidade financeira, na sua saúde, porque você traz um planejamento e você cumpre o que você disse que ia fazer, mas também pode trazer esse problema de você não conseguir relaxar, de você não ter esse momento para você descansar e aproveitar a vida em geral. Já as pessoas com baixo nível de conscienciosidade são pessoas despreocupadas, desorganizadas e que são guiadas pelas sensações e não por objetivo. Ou seja, ela tem o objetivo de ter o corpo dos sonhos, mas se nesse momento que ela sente é uma fome muito grande, ela vai lá e ela come o que ela quiser. Então são pessoas que são mais movidas pelo que ela sente do que por um objetivo final. Em geral, mais desorganizadas, e por isso elas têm mais dificuldade de conseguir prosperar realmente na sua carreira, porque elas não conseguem se planejar direito, elas não fazem aquilo que é preciso ser feito, geralmente chegam atrasadas, não têm esse compromisso com as regras de um local, então elas podem ter sim mais dificuldade de prosperar em qualquer área da vida. Eu quero que você lembre aqui que a sua personalidade não é uma sentença, você consegue mudar seus comportamentos sim, é claro que como eu disse pra você não consegue chegar de um extremo pro outro, mas pequenas mudanças, até mudanças de média intensidade, você consegue. Se você quer ser uma pessoa com elevar o seu nível de conscienciosidade, você consegue, por mais que você seja despreocupado, tá bom? Deixa isso muito claro pra você não achar que a personalidade é uma sentença, que é assim para o resto da vida, não funciona assim. Por fim, eu quero que você entenda que esse resumo que eu trouxe para você é realmente um resumo do resumo do resumo, certo? A personalidade é algo muito mais complexo do que eu falei para você. Eu quero só que você entenda a dimensão de tudo isso aqui. A gente tem os 5 grandes traços da personalidade que eu falei para você. A gente vai ter aqui a extroversão, a abertura, a conscienciosidade, a amabilidade e neuroticismo. Acima disso, a gente tem 2 grandes dimensões, plasticidade e estabilidade, que vão dizer algumas características de cada um. Então, dentro da plasticidade eu tenho extroversão e abertura, dentro da estabilidade eu tenho conscienciosidade, amabilidade e neuroticismo. Depois disso, a gente vai ter dentro de cada traço da personalidade 2 aspectos. Então você vê que aspecto do entusiasmo, aspecto da assertividade, aspecto da receptividade. Então a gente vai ter dimensão, traço, aspecto e por fim a gente vai ter mais de 30 facetas espalhadas. E cada faceta, cada aspecto, ele tem algumas características principais, é só para você entender a complexidade dessa teoria. Isso que eu trouxe para você não é nem 5% de tudo que a gente tem que falar, tá? É só uma base para você entender um pouco melhor, para você já conhecer um pouco mais sobre a nossa personalidade. E se você quiser fazer o teste e descobrir qual que é a sua personalidade, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele vai falar só sobre esses 5 grandes traços aqui, tá bom? E você já tem um certo conhecimento para identificar o que você precisa começar a melhorar e o que você precisa começar a mudar na sua vida. E para você que chegou até o final desse vídeo, primeiramente, obrigado pela sua atenção. Eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil com base em evidência científica. Então, se você quer avançar no seu conhecimento e levar o seu conhecimento para o próximo nível, clica no primeiro link da descrição e eu te vejo no próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!